com a palavra, então, o diretor do departamento, o Dr. Mauro Loeffler. Doutora Viviane, esse painel está dedicado ao mês do advogado, patrocinado pelo Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, e nós, ao cumprimentá-la e cumprimentar aqueles que nos ouvem, também cumprimentamos a doutora Sulamita e toda a sua diretoria do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. A finalidade, hoje, debatemos um pouquinho sobre a transversalidade que existe entre o direito da energia e o direito ambiental, ou seja, como eles acabam se relacionando. Para isso, eu trouxe para a gente conversar um bocadinho hoje a questão, os 7 princípios que foram adotados pela Organização das Nações Unidas na Agenda 2030, e me permitam ler, são 7 princípios que tratam da soberania, o princípio da soberania dos recursos naturais. 2, o princípio de acesso aos serviços modernos de energia. O princípio da justiça energética, distributiva e processual. O princípio do uso prudente, racional e sustentável dos recursos naturais. O princípio da proteção do meio ambiente, saúde humana e combate às mudanças climáticas. E o princípio da segurança energética e o princípio da confiabilidade. E, ao final, o número 7, o princípio da resiliência. O princípio da resiliência ele acaba se complementando o número 6, que é o princípio da segurança energética, o princípio da confiabilidade. Há necessidade de que se tenha um sistema de resiliência formado dentro de um sistema elétrico para que ele possa funcionar, atender de forma permanente e ininterrupta os seus usuários, seja ele nos combustíveis fósseis, seja ele nos combustíveis líquidos, gasosos ou na própria eletricidade. E é isso que faz de um país estar preparado para receber investimentos ou não. Daí a nossa necessidade de trabalharmos em cima do direito da energia. Mas o direito da energia, para que ele possa existir, para que as atividades energéticas possam se desenvolver, elas precisam de uma relação, e essa relação jurídica é dela que nós vamos trabalhar. O Brasil, a exemplo do que segue um sistema energético que é utilizado na maior parte do mundo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Ou seja, a produção de energia elétrica, não apenas da energia, mas a produção da energia, o transporte da energia, a distribuição e a comercialização de energia. Nesses 4 setores, há regulamentação, há legislação e há relações jurídicas que são importantes para o desenvolvimento e a colocação desses produtos para os usuários. Agora, hoje, especificamente, nós vamos tratar das questões ambientais e sustentáveis relacionadas a esses 4 setores. Doutora Viviane, eu acho que agora a bola é com a senhora. Vamos lá, o que a senhora pode mostrar para os nossos ouvintes, para aqueles que estão interessados no tema, como o direito da energia acaba se relacionando e a importância dele dentro do direito ambiental e vice-versa. Bem, doutor Mauro, todos que nos assistem, esse tema de hoje, para mim, é algo extremamente importante, né? E toda a formação que eu tenho, ela converge para que a gente possa estar aqui hoje, tendo esse debate aqui. Esses objetivos que o senhor trouxe, né, que fazem parte da Agenda 2030, nada mais são do que o resultado de toda uma discussão que hoje convergiu, né, que hoje ela é global, que se chegou nessa síntese dessas necessidades, pelo momento em que a gente está, né, no sentido do desenvolvimento e da percepção dessas necessidades essenciais ligadas ao desenvolvimento com o cuidado da preservação dos recursos naturais, né? A gente está numa situação de esgotamento para alguns setores, né, dos recursos que possam ser fontes de energia, das quais a gente já não pode mais viver sem, né? Então, isso aí seria, doutor Mauro, já um resultado de todo um desenvolvimento.
de toda uma situação, um sistema de normas, um sistema jurídico que foi se criando para que a gente pudesse trabalhar no sentido de uma manutenção dos meios e das condições para o tão sonhado, então, desenvolvimento sustentável. Como é que a gente pode, então, entender isso, né? De início, então, acho que é importante aqui, a primeira questão, assim, que eu acho que é bastante sensível, que fica no imaginário, até no imaginário do mundo jurídico, inclusive, que não é especialista nesse assunto, fica parecendo que o direito ambiental, muitas vezes, ele existe para negar ou não autorizar a implantação de alguns projetos, né? E, na verdade, hoje, né, o que se tem? Na verdade, o direito ambiental, muito antes, pelo contrário, ele também está entendendo que um desenvolvimento ele não é possível sem uma série de empreendimentos, né? E não está mais para inviabilizar isso, né? E eu acho interessante a gente trazer essa conversa, esse debate, abrindo essa ideia, porque muitas vezes pode parecer que eles possuem interesses contrários e divergentes. E, na verdade, não é essa a situação. E o Departamento de Energia se preocupa em trazer isso e se preocupa que, para, né, a sua finalidade, para que a gente possa estar trazendo essa discussão e trazendo esse esclarecimento, né? E como se dá isso, né? Isso a gente pode entender lá quando começou com a legislação da política do Sistema Nacional do Meio Ambiente, dado pela Lei 6938 de 81, né? Ela já dizia que a política adotada nossa seria a de preservação daquele ambiente, né? Preservação do meio, dos recursos naturais, de todas as fontes em que o ser humano, né, precisa para desenvolver as suas atividades. Bem, e como que entra, ou então, a questão da energia? Energia é movimento, né, doutor Mão? Então, assim, hoje, a gente não pode mais prescindir, né, dessa questão do fornecimento da energia, né? A gente, hoje, na vida moderna, né, todas as formas que as pessoas pensam em poder ter um desenvolvimento, né? E todo desenvolvimento social depende das fontes de energia para que possam, né, impulsionar isso. Se a senhora me permite, eu vou fazer um breve comentário aqui. Eu sempre falo deles e vou repetir sempre. Só para a gente lembrar da importância da energia no mundo moderno. Se hoje nós deixássemos de ter energia no mundo, se o mundo deixasse de ter energia, 2/3 da humanidade pereceria. Por quê? Porque sem energia nós não conseguimos ter viver em sociedade como nós vivemos hoje. Imagine, uma coisa muito simples, um edifício com 10 andares, como é que tu vai levar água, como é que tu vai levar comida, como é que tu vai levar teus pertences todos os dias para cima de um edifício? Não há como. Tu precisa de energia para isso. Para te locomover, para ir de uma cidade para outra, para trabalhar, para fazer as tuas compras, a distância necessita de energia, de deslocamento, ou seja, para viver em sociedade, para deslocamento e assim por diante. Então, se a energia não existir, hoje, da maneira como nós conhecemos, tranquilamente, apenas 1/3, e talvez menos, poderia continuar sobrevivendo. Aí, doutora Viviane, me vem à mente aqui o quarto princípio.
É justamente por isso, pela necessidade, não apenas exclusivamente da preservação, mas pelo uso prudente, né, e racional e sustentável dos recursos naturais. Não basta que a gente, esse é um quarto princípio, não basta que a gente tenha energia disponível, que use energia de forma, como nós vemos usando hoje, de uma maneira quase predatória em termos de energia no mundo inteiro, né? É na produção de carvão, seja na produção de petróleo, seja na produção de outras fontes de energia, nós estamos usando recursos naturais demais no planeta. E aí vem essa nova proposta de usarmos energias renováveis, energias necessárias para o desenvolvimento humano, mas um desenvolvimento sustentável. Ela tem que se renovar, nós não podemos esgotar o uso dessas energias. E o direito ambiental vem mostrar exatamente isso. Quais os problemas que nós estamos enfrentando ou podemos enfrentar pelo uso irracional da energia. Então, o quarto princípio, ele traz para a gente essa transversalidade, como vejo eu, mostrando que o uso prudente, racional e sustentável da energia vai fazer com que nós possamos nos desenvolver e as próximas gerações terão outras oportunidades, vão desenvolver outras tecnologias e vão conseguir fazer com que nós tenhamos, de fato, um mundo tão bom quanto nós vivemos hoje, com os recursos naturais que nós temos hoje, preservando eles para que a gente possa sobreviver, com o maior número que nós temos hoje de habitantes no planeta. Então, a minha pergunta aqui vai, como nós falamos em 4 setores de produção, que custos estão envolvidos? Quais são os problemas ambientais que existem? Não precisamos enumerar todos eles, mas quais são os problemas ambientais que nós vamos enfrentar? Ou seja, quando nós resolvemos produzir energia, né? Quais os principais problemas que nós vamos enfrentar ao transportar essa energia, seja ela elétrica, seja ela de tubulações, seja ela em navios transportando gás ou transportando petróleo, e na distribuição dessa energia, quais são os problemas ambientais que podem gerar essa distribuição de energia? E a comercialização ainda traz algum tipo de problema? Eu acho que a gente podia pontuar algumas coisas e a doutora podia pegar essas coisas mais pontuais para a gente dar para o nosso público aquilo que realmente é importante a gente lembrar. Pontuais, daquilo que realmente a gente pretende discutir nos nossos cursos, mas começando então pela produção. Quais os principais problemas que a gente pode enfrentar nessa área? O ambiente pode enfrentar na produção de energia. Pois é. Na verdade, assim, todo e qualquer tipo de implementação de qualquer tipo de projeto gerador de energia, ele vai transformar o ambiente, vai trazer uma diversidade naquele ambiente. Isso, qualquer um deles, né? O que a gente pode pensar são as formas, né? E o direito ambiental está aí, e o licenciamento ambiental previsto pela política do meio ambiente, ele existe não para inviabilizar, como se imaginava, mas para o quê? Para tentar conter, de uma maneira de reduzir ao máximo todo e qualquer impacto que possa advir dos projetos, né? Pegando na questão, por exemplo, da energia elétrica, né? Para que a gente, em virtude das etapas da produção, do transporte, da distribuição e lá para o consumidor, a gente vai ter em todas essas etapas interferências, digamos assim, no ambiente, né? E quando a gente fala ambiente num viés hoje do direito ambiental e da sustentabilidade, a gente não está só falando dos recursos naturais. O ambiente hoje engloba o ambiente, o natural, das fontes e recursos naturais, o social, né? E tudo aquilo que envolve e modifica o ambiente, né, de vida, de uma vida digna das pessoas, né, da sociedade. O que se sabe que na produção da energia elétrica, quaisquer das fontes que existem, e o Dr. Mauro pode estar traçando as fontes aí para nós, a gente vai ter alguns impactos. Na eletricidade,
lá na produção, a gente, né, por que existe o licenciamento prévio? Ele vai pedir, ele vai exigir que se apresente, que esse projeto apresente as exigências e as condicionantes para que se possa conter os impactos, que são, seja da vegetação local, seja de mobilidade das comunidades, dos entornos, né? Seja do ar, seja da água, da destinação daquelas fontes, né? Então, assim, são várias situações que incidem tanto na implantação, né, na operação desses empreendimentos de geração de energia, né? Por exemplo, ali do setor elétrico, a gente vai ter uma modificação para a colocação de torres, né, de transmissão, né? Seja na região, no local, e isso vai ter que entrar o conhecimento, por exemplo, de diversas áreas, e vem ao encontro, nesse estudo, daquilo que, na sua obra, doutora Maura, aparece como o direito de energia, um direito holístico. Mas por quê? Porque ele vai entrar em várias questões e a gente vai ter de se utilizar dos instrumentos de diversas outras áreas do conhecimento. E aí vem a importância do trabalho, que é o objetivo do nosso departamento. Por quê? Você vai ter uma servidão administrativa nas localizações onde vão implementar, por exemplo, um empreendimento das torres de transmissão, por exemplo, né? Então, vários setores. Né? Permita contribuir com um pouquinho. Quando a gente fala, por exemplo, na área de produção de energia, quando nós estamos através da sucção de petróleo, quando nós trazemos petróleo do subterrâneo, trazemos para cima, se nós trazemos ele do mar, a maior parte do nosso petróleo é produzido no mar, se nós temos um problema qualquer nessas máquinas que fazem a sucção, que trazem esse petróleo para cima, eles derramam o petróleo no mar e criam um problema ambiental terrível, porque é um grude que vai se juntar com os peixes, com a flora marinha e assim por diante. Quando nós temos o problema de produção de energia, mesmo que seja uma energia renovável, que é a que nós mais temos no Brasil, por exemplo, das hidrelétricas, quando nós nos propomos a produzir, construirmos uma hidrelétrica, ela acaba inundando uma área enorme de terra. E essa área de terra desaloja pessoas, cidades indígenas, quilombolas, ou seja, além das pessoas, também os animais e a flora que são comprometidos porque acabam ficando submersos. Então, esses são problemas ambientais que precisam ser vistos e previstos antes da autorização para que a gente possa ter uma produção de energia adequada e que não venha a criar outros problemas para a sua produção. Nós, durante muito tempo, nós não nos preocupamos com as questões ambientais. Somente depois da legislação que houve, e, claro, foi uma construção, os seres humanos acabaram se preocupando com a produção em si e quanto ela afeta o ambiente. Hoje não é apenas o ambiente, mas também as questões relacionadas ao ar que a gente respira, né? Por isso, o combate às mudanças, ela tem que estar prevista também o combate às mudanças climáticas. Mudanças climáticas relacionadas ao dióxido de carbono que nós colocamos todos os dias no ar. Agora, o que de fato é importante a gente salientar aqui dentro é que todos esses direitos que a gente fala, quando a gente fala na produção de energia, que seja no transporte, os problemas relacionados ao ambiente, os problemas relacionados às redes, o comprometimento de alta tensão por centenas, milhares de quilômetros, milhares de quilômetros, sim, são milhares de quilômetros de redes de energia esparramadas pelo Brasil para manter um sistema funcionando.
o que seja, mesmo de gás, que vem, o gás natural que nós recebemos do Paraguai, ou que nós recebemos, ou as redes de distribuição que vem de petróleo pelo Brasil afora, ou seja, todo um complexo necessário para que a gente possa ter uma vida moderna. Mas essa vida moderna não pode comprometer as gerações futuras. Nós não podemos nos desfazer e gastar toda essa energia, como já aconteceu no passado. A situação do carvão, por exemplo. O carvão, nós trabalhamos isso numa outra live, mas só para recordar, o carvão ele surgiu como uma necessidade, porque tanto a Inglaterra quanto a China tinham dizimado suas florestas para usar na produção de aço e na produção de alimentos. Ou seja, calor, alimentos e aço, ou seja, armas, que era muito utilizada. Como aquilo deixou de existir, o carvão passou a ser uma alternativa. E como o carvão começou a ficar escasso e precisava de bombas para tirar água de dentro das minas, surgiu então uma nova necessidade. O ser humano criou uma nova relação, ou seja, ele passou a desenvolver, como é que chama isso? Surgiu com isso a revolução industrial através das bombas de combustão externo que começaram a retirar água de dentro dessas minas. Ou seja, sempre que há uma crise, nós encontramos a solução, o planeta tem a solução. Mas aí nós começamos a perguntar, a partir de agora, com o aumento da população, nós vamos continuar tendo todas essas soluções? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Mas nós precisamos contribuir também. Nós não podemos mais só bancarmos os extrativistas, já somos pessoas demais dentro do planeta. Eu acredito que nesse ponto, doutor Mauro, é importante a gente trazer, lembrar uma visão que era muito antropocêntrica, principalmente nas questões de agenda ambiental. Hoje a gente tem um viés mais ecológico, mas não no sentido de inviabilizar projetos. Por quê? Porque esse próprio desenvolvimento e dá um contorno, desenvolvendo técnicas, inovações, tecnologias, para que a gente possa ter outras fontes de energia com menores impactos, e alterações do meio, e que isso venha prejudicar as pessoas mesmas. Eu acho que isso é algo bastante importante, porque a gente passou a se sentir como parte responsável nesse processo, e não alguém que está ali só para se utilizar das fontes de recursos sem pensar em como fica depois. Eu acho que isso vem evoluindo cada vez mais. Agora, acredito assim, que isso vai levar ainda um tempo. O senhor trouxe a questão da resiliência de alguns tipos de produção, geração de energia, de fontes alternativas, e elas vão suprir esses problemas, vão contornar esses problemas, mas a gente tem que trabalhar com aqueles, por exemplo, o setor da energia elétrica, ele é uma demanda muito grande, ele incide sobre a vida de todas as pessoas, a gente depende muito disso, para a vida. Então, eu acredito que as medidas elas estão vindo cada vez mais e a gente tem que contribuir com a nossa parcela, a nossa participação, de cada um nesse ponto. A senhora tocou num ponto bastante interessante, que é o princípio da resiliência. Eu vou fechar esse bloco, não sei se a senhora vai ter mais uma coisa, mas eu vou fechar esse bloco falando um pouquinho do princípio da resiliência, como complemento do princípio da segurança energética e do princípio da confiabilidade, que é o número 6. O que acontece? Enquanto nós não tivermos ainda um sistema de energia renovável solidificado no mundo, capaz de atender as nossas necessidades sem interrupções e na quantidade necessária, ainda será necessário o uso de energias não renováveis, sejam elas fósseis, oriundo do petróleo e do carvão, como também do gás liquefeito de petróleo. Nós vamos ter que usá-las. Claro que há um investimento, há um comprometimento no mundo inteiro em termos de desenvolvimento de novas tecnologias capazes de atender essas necessidades, mas enquanto nós não conseguimos resolver a questão relacionada
a falta de energia que eventualmente pode acontecer ou a substituição total por energias renováveis, o princípio da resiliência exige que nós continuemos usando ainda energias fósseis. E por algum tempo, por um bom tempo, nós ainda vamos conviver com esses dois tipos de energia. Eu vou aproveitar, doutora Viviane, para fazer uma chamada para o quarto painel, né, onde nós vamos tratar de energias renováveis e energias não renováveis. Com a senhora. Em relação ao direito ambiental, né, e esse viés, essa trabalho em conjunto, né, e não contrário ao desenvolvimento sustentável, né, eu acho importante a gente relembrar da questão do licenciamento ambiental, né, e isso também evoluiu bastante, né. Na verdade, ele é previsto em 3 etapas, né, que é o licenciamento prévio, o licenciamento de implantação e o operacional. O importante destacar é que em cada etapa existem documentos, exigências, né, e condicionantes para que ela seja autorizada, aprovada, para que o empreendimento possa dar seguimento para a etapa seguinte, né? Então, em cada uma dessas etapas, o órgão, o empreendimento tem que entregar a documentação, né, um estudo de impacto ambiental, né, que é o EIA-RIMA, que é uma previsão da regulamentação do CONAMA, né, e, a partir desse estudo, a cada entrega de cada uma das fases, dentro de cada uma dessas etapas, né, o órgão competente vai fazer a análise se aquele empreendimento está dentro daquela previsão, daquela regulamentação, né? Dá para se dizer, dentro das diretrizes, né, do Política Nacional, porém, elas são locais, né? Eu acho interessante trazer a experiência do setor das pequenas centrais hidrelétricas, doutor Mauro. Houve um seminário promovido entre a Abragel e a Sociedade de Engenharia do Estado do Rio Grande do Sul, e lá foi colocado as dificuldades, né, no avanço dessas etapas, o atendimento pelos órgãos competentes, né, e foi trazido também que muitos já se evoluiu, já se agilizou nessa análise, né, nas autorizações desses licenciamentos, né. Sabe-se que é extremamente importante que os órgãos fiscalizadores de controle ambiental eles estejam atentos ao atendimento da legislação, dos requisitos, das condicionantes, né. Todavia, num sentido de viabilizar, né, e sim pensando a sustentabilidade daquele projeto. Eu acho que aqui fica muito claro, né, a questão mais concreta de como isso funciona, né. Então, eu acredito desse fundamental papel da comunidade estar trazendo a educação ambiental cada vez mais como uma realidade social, uma preocupação social, e que ela não deve ser enfrentada somente num viés de atendimento do desenvolvimento econômico-social, como era anterior a toda essa legislação, a toda essa preocupação com a agenda que a gente tem hoje, 2030, né? E que ela veio não somente com esse foco, mas da sustentabilidade, né? Então, o que foi colocado? Uma necessidade de se qualificar, né? Promover maior educação ambiental, com um enfoque na sustentabilidade, né? E eu acredito, doutor Mauro, que o Departamento de Energia pode estar contribuindo com este trabalho, né? Então, acho que temas como o de hoje trazem justamente a finalidade desse trabalho,
e aquilo que a gente pode promover no sentido de viabilizar aquilo que sim foi adotado, foi tomado com todas as condicionantes e exigências, né, dentro desses princípios que foram colocados, né. Seria isso. Com o que, doutora Viviane e nossos ouvintes, nós encerramos esse painel, agradecendo aqueles que estão participando deles, nos assistindo, contribuindo com seus questionamentos, através do nosso endereço de e-mail, que está no início do vídeo e também no final do vídeo. E mais uma vez, parabenizando os advogados e o Instituto dos Advogados, ao qual pertencemos, pelo mês do advogado. Muito obrigado.